Dentista também vai no dentista, né? Mas dentista que trabalha com odontologia digital sempre aproveita para utilizar algum recurso para facilitar o seu próprio caso. Vou aproveitar para falar de alguns conceitos que podem nos ajudar e facilitar a resolução de casos simples do nosso dia a dia. Fique até o final que eu vou te mostrar como. Bom, pessoal, vou aproveitar que eu tive um pequeno incidente na minha vida e quebrei um dente meu. Nossa, e agora o que fazer? Vou agradecer a doutora Luísa Gai, que fez essa manobra para mim, fez o meu escaneamento e a gente vai gerar um fluxo digital para fazer uma prótesezinha, na verdade uma restauração indireta. Aqui eu escaneei com o meu scanner da Dexis e importei para o software do MedTlink os meus arquivos. Mas eu queria gerar alguns conceitos com isso, aproveitar que a gente vai ter que fazer o dente e mostrar para vocês algumas coisas e alguns recursos que a gente tem nesses softwares para a gente poder trabalhar. Eu tenho aqui então o escaneamento da maxila, o escaneamento da mandíbula, e a Luísa, quando foi escanear o meu caso, e ela teve que isolar para quê? Para remover toda a restauração que tinha antiga e para ela conseguir afastar a gengiva para que a gente pudesse ver bem o término do preparo. E no caso ela precisou levantar um pouquinho com resina esse término e com isso o isolamento ela teve que isolar. E o que eu fiz então? Pedi para ela escanear tanto a maxila quanto a mandíbula, mas também na hora que estava isolado, escanear com o isolamento. E tem uma forma da gente trabalhar utilizando esse escaneamento do isolamento, que vai nos melhorar um pouquinho o término do preparo. E o meu objetivo é gerar um troquel com o escaneamento do meu dente isolado. Então isso vai nos ajudar um pouquinho, ou vai ajudar mais o laboratório a visualizar esse término, o que facilita na hora de desenhar a prótese ou a restauração indireta que a gente vai fazer aqui nesse caso. A gente também consegue visualizar, eu vou minimizar aqui, então tanto a maxila quanto a mandíbula, e a gente consegue visualizar o arquivo que foi escaneado com o isolamento. Para a gente fazer o troquel no dente, a gente precisa no formulário marcar qual dente que a gente vai trabalhar. Nesse caso, o 26, ele vai ser o quê? Então uma onlay, e eu posso escolher algum material, no nosso caso provavelmente uma resina, e eu posso colocar uma cor, mas isso não é a coisa mais importante. O importante é a gente marcar o dente que a gente vai trabalhar e que trabalho vai ser feito em cima dele. Salvamos, e a gente pode então continuar com o nosso tratamento. A gente vai fazer agora um troquel desse dente. Onde que a gente faz isso? No Model Builder, continuamos trabalhando e a gente escolhe, nesse caso, o dente que a gente vai trabalhar, que é esse do isolamento. Confirmamos e ele vai nos aparecer aqui. Vamos começar então com a primeira etapa, que é marcar qual parte do arquivo que a gente quer trabalhar. Então a gente vem aqui, marca tudo isso, dá o Next. Depois a gente pode, se a gente quiser, fechar algum buraco ou remover alguma parte, mas assim como tá já tá bom. Vou dar o Next. Vou colocar esse meu arquivo como se fosse na posição aqui relacionado no oclusor. Então eu vou aqui mais ou menos nessa regiãozinha aqui pré-molar. Eu posso arrumar aqui ou mesmo aqui do lado direito, dou Next e ele vai gerar essa base, que a partir disso a gente vai gerar o troquel. Então tá aqui, damos o Next e temos aqui o nosso modelo. A próxima etapa é a gente fazer um troquel. Como que a gente faz isso? A gente vai marcar o troquel do dente 26, confirmamos. A gente pode fazer uma marcação inteligente do dente, clicando nessa aba, clica 2 vezes. Aqui ele marcou um pouquinho a mais, a gente pode então remover. Vamos marcação com pincel, removemos o que foi a mais. Podemos até diminuir o tamanho desse pincel. Foi demais, né? Então a gente marca de novo aqui nessa região. E se faltar alguma parte, a gente marca de novo e continua. Na próxima etapa, então, ele vai nos mostrar o eixo que esse troquel vai ficar no nosso modelo. Então a gente pode modificar se a gente quiser, ou utilizar a vista superior nesse íconezinho aqui para saber exatamente por onde ele entra e sai. A gente pode gerar diferentes tipos de troquel, mas aqui o mais importante é a gente conseguir ver esse término e conseguir gerar essa restauração ou testar ela depois que ela for feita nesse troquel. Vai ser isso mais ou menos, a gente dá o Next e o software então ele vai gerar esse troquel.
Ele coloca nomes, se a gente quiser diminuir esse tamanho de nome no nosso modelo, damos o Next e a gente tem então o nosso troquel que foi realizado. Vamos agora voltar ao visualizador de arquivos e ele fez um modelo do escaneamento que eu fiz na hora que estava isolado e se a gente minimizar aqui a gente consegue visualizar o troquel que foi realizado. Isso é muito legal para a gente poder provar a peça e fazer o acabamento sem ter os dentes do lado que vão atrapalhar esse terno. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é a gente alinhar esse escaneamento que a gente fez quando estava isolado o dente com a nossa maxila que foi escaneada normalmente. Como que a gente faz isso? A gente pode ir no Design, continuar trabalhando. A gente vai escolher então quais os arquivos que a gente quer alinhar. A gente escolhe aqui então o isolamento e a maxila. E damos confirmar. Então a gente vai ter os dois arquivos aqui. Para que a gente possa alinhar, a gente tem que usar áreas comuns entre um modelo e outro. Para a gente fazer esse alinhamento, a gente vai nessa aba de modo de alinhamento, a gente escolhe qual que seria a referência e qual o alvo. O alvo é o que vai movimentar. Então, no meu caso, eu quero movimentar o escaneamento que foi feito com o isolamento e manter a maxila no lugar. Por quê? Porque a mandíbula está relacionada na oclusão com essa maxila nessa posição. Então a gente vai manter a maxila no lugar. E o escaneamento do isolamento ele foi feito separado do meu fluxo. Então é ele que está fora da posição. Confirmamos. Para a gente poder linkar, a gente vai utilizar áreas que são comuns entre os dois modelos. Provavelmente pelo tamanho do arquivo que é pequeno e a maxila que é inteira, eles vão ter muitas coisas que não são iguais. Então, automaticamente isso não vai acontecer. A gente precisa mostrar para o software, ou por pontos ou por áreas iguais, como que eles devem ser linkados. Então, vamos utilizar aqui o alinhamento por áreas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar áreas que são iguais entre um e outro escaneamento. Então, aqui, a gente tem aqui o nosso seleção por pincel. Vamos pegar esse pincel aqui médio e vamos pintar. Eu vou pintar a oclusal e o meu preparo, tanto desse escaneamento quanto do outro. O que mais que é igual? A oclusal do nosso pré-molar, a oclusal do nosso molar e alguma referência lateral, que vai nos ajudar para que isso seja melhor referenciado. Então vamos ver aqui, a gente pode virar o arquivo para poder visualizar no mesmo lugar. Vamos ver lateralmente aqui. Então, por exemplo, essa área aqui ela é igual também. Essa parte do pré-molar também. Molar. Vamos virar no outro lado, fazendo a mesma coisa. Então, do lado do preparo, um de outro e uma parte do molar. Eu acho que essas áreas já estão adequadas. A gente vai dar o Vzinho de aplicar. E a gente viu que automaticamente o nosso arquivo foi para essa posição. E para a gente saber se isso está adequado, o legal é a gente fazer cortes nesses dentes que estão alinhados, bidimensionais. Como que a gente faz isso? A gente desmarca aqui, vai nessa aba então de medição, então a gente vai na aba aqui de criar seções. Faz uma seção no molar, uma seção no nosso preparo aqui no outro molar e uma seção no pré-molar. A gente minimiza os dois arquivos e a gente consegue visualizar que os dois arquivos estão sobrepostos bem próximos do outro. O que muda aqui, essa parte marrom, é a parte do isolamento e do grampo que é diferente entre um e outro. Então a gente consegue ver que isso foi feito adequadamente, esse alinhamento foi feito adequadamente. Salvamos. E a última coisa que eu queria mostrar nesse vídeo é o desenho exatamente da nossa restauração indireta. Existem vários softwares para fazer isso. Normalmente no laboratório se utilizam softwares como Exocad, Inlab, que são softwares bem robustos para fazer isso. Mas a gente tem aqui um aplicativo que ele é muito legal e que a gente consegue fazer a maioria dos casos que a gente faz no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para vender no laboratório ou para fazer para nós mesmos no consultório. Então, onde que a gente vai? A gente vai nessa versão da ClinicCAD. Essa versão ela está ainda na beta, é uma versão beta, mas ela está evoluindo e cada vez mais ela está melhorando. O software ele é desenvolvido e é melhorado em cada versão que vem nova para a gente atualizar.
vai chegar no momento que eles vão entregar essa versão 1 ponto alguma coisa, porque a gente está na versão beta que é 0 ponto alguma coisa. Então, nesse momento, a gente vai ter um software bem robusto, um aplicativo, na verdade, bem robusto, dentro de um software que é totalmente gratuito. E a mandíbula, e vai confirmar. Ele nos solicita quais impressoras que a gente vai utilizar aqui para trabalhar. Isso é só por uma questão de informação de exportação. A gente pode escolher, se a gente não vai utilizar nenhuma delas, escolhe alguma. Vamos escolher aqui uma Formlabs e dar o confirme. E automaticamente ele nos mostra o limite do nosso preparo. Como vocês viram aqui, ele não está totalmente adequado, mas está muito próximo do que vai ser. Então a gente vai melhorar um pouquinho. Uma dica que eu dou para vocês é a gente deixar sempre um pouquinho a mais do que a gente gostaria que fosse, para a gente poder na mão depois dar o acabamento. Se a gente faz muito justo isso, o que acontece? A gente não consegue dar esse acabamento porque vai acabar faltando material. Então a gente sempre faz um pouquinho a mais do que seria o fim do nosso preparo. A gente vai ajustando essas bolinhas aqui. Ok, acredito que esse seja o término do nosso preparo. E essa flechinha que mostra, ela mostra o nosso eixo de inserção da peça. Ele precisa entrar sem trancar nesse molar aqui atrás. Então, aqui ele mostra nesse sentido. Se eu modificar, ele começa a aumentar áreas de retenção que a gente tem aqui. Eu acredito que dê para ele entrar um pouquinho mais de cima, mas eu tenho que ter cuidado com essas áreas de retenção. Eu vou vir aqui um pouquinho para o lado para diminuir essa retenção que tem aqui, e acredito que a peça nesse eixo de inserção ela deva adaptar. Dou o Next e o software mostra a partir de um dente pré-estabelecido, uma anatomia pré-estabelecido, o dente aqui para a gente poder ajustar. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o dente contralateral para essa anatomia ser muito parecida com esse dente do lado de cá, o dente 16. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em Copy ou Mirror e eu desenho. Então, aqui a gente pode utilizar uma seleção automática do dente que a gente vai trabalhar. Ele já desenhou um dente igualzinho e a gente pode aplicar. E o software já trouxe para cá a anatomia do outro dente, invertido, espelhado. Agora a gente tem que fazer os ajustes para que ele fique adequado, tanto no término do nosso preparo, quanto na oclusão. Uma coisa que a gente pode fazer é utilizar atalhos de teclado. E ele nos mostra aqui esses shortcuts, que seria para rotação, onde a gente deixa clicado o Ctrl e movimenta, uma escala uniforme, que seria com o Shift, uma escala não uniforme, com o Shift e o Ctrl clicados, e um ajuste com uma mão livre, que a gente chama Freeform, que é com o Alt clicado. Então eu vou utilizar aqui o Alt para a gente poder melhorar esse término de preparo, o dente que vai até o término do meu preparo. Bom, depois que a gente acha que está adequado, a gente vai dar o Next e o nosso software já vai desenhar um dente. Às vezes ele vai deixar esse dente um pouquinho com espaço, e a gente pode utilizar então ferramentas para aumentar esse dente. Então vamos utilizar uma ferramenta de escultura para que ele possa aumentar o contato, enfim, a gente pode mudar o nosso pincel para ajustar esse dente. Se está adequado, a gente pode sempre melhorar na nossa anatomia, mas o objetivo é a gente fazer o dente para vocês entenderem o fluxo, e dou o Complete e salvo para poder terminar esse dente. Após isso a gente exporta o arquivo e ele está pronto para ir para uma fresadora, para uma impressora 3D, para a gente poder trabalhar e cimentar isso em boa. Bom, pessoal, a odontologia digital me salvou, né? Na verdade, os conceitos sobre odontologia não mudaram. O que mudou foi a forma de fazer e a quantidade de recursos que hoje a gente tem para resolver os nossos casos. Isso faz com que a nossa vida e nosso dia a dia se tornem mais fácil, nossos casos mais previsíveis e precisos, mas para isso temos que sair da zona de conforto e aprender esse mundo novo, que pode ter certeza, só vai nos tornar profissionais melhores. Se você gostou desse vídeo, tá na hora de se inscrever no canal, ativar as notificações e comente se tem alguma outra forma que você faria isso digitalmente. Até mais!